feliz o homem no Senhor a sua confiança. Vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. No capítulo 40, verso 4. Seja bem-vindo, que Deus o abençoe nessa manhã. Estamos felizes porque Deus mais uma manhã nos conservou a vida e estamos aqui a pedir a Ele nessa manhã que esteja conosco no decorrer de todo esse dia. O dia pode ser desafiador, mas se nós tivermos a certeza dele ao nosso lado, nós alcançaremos a vitória. O salmista mesmo aqui já retrata esse tema: feliz é o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Nós queremos nessa manhã seguir ao Deus Criador do céu e da terra. Queremos renovar a nossa confiança de andar ao lado dele, amá-lo e seguir os seus ensinamentos. Nós estamos estudando aqui a carta do apóstolo Paulo aos irmãos ali de Filipos e podemos ver claramente que ontem ele escreveu uma carta amistosa, saudade dos irmãos, falando aos líderes como era importante ter aqueles homens como líderes daquela igreja para o bom andamento da igreja. Mas nessa manhã, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo 2 do livro de Filipenses, o verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. O apóstolo Paulo, aqui no capítulo 2, ele retrata de um tema que é de extrema importância para a igreja no passado, para a igreja de Filipe e para a igreja dos dias atuais. A unidade da igreja. Como isso é imprescindível para o desenvolvimento do corpo de Cristo nessa terra. Uma igreja unida é uma igreja que tem todo o potencial para caminhar, ser abençoada, desenvolver os seus dons e, consequentemente, alcançar o mundo. Mas uma igreja dividida, a tendência natural é se fragmentar, se destruir, se gladiar e, consequentemente, perder a sua força para alcançar os objetivos pelos quais Deus propôs para a missão da igreja aqui nessa terra. O apóstolo Paulo sempre foi um líder que promoveu a unidade da igreja. Sempre esteve preocupado em que os irmãos vivessem uma vida unida. Nós temos estudado um capítulo da Bíblia cada manhã, nós temos visto, quando lemos ali a igreja de Coríntios, o apóstolo Paulo falava da unidade entre os irmãos, como é que eles deveriam viver, usando os seus dons para o crescimento do corpo de Cristo, fortalecimento do corpo de Cristo nessa terra, e alcançar também o mundo e aqueles que não conhecem a Jesus Cristo. É notória a preocupação do apóstolo Paulo com respeito a esse sentimento de superioridade que existia dentro da igreja de Filipos, entre os líderes que estavam ali. Partidarismo e vanglória, como nós podemos ver no verso 3. Muitos estavam enganando a si mesmos, se considerando superior aos outros, exercendo a sua liderança com o intuito de aparecer, de se sentir melhor. E isso era um prejuízo para a igreja. Foi diante dessa sutil, perigosa realidade que o apóstolo Paulo lhes apresentou ali, o capítulo 2, o verso 5, as palavras inspiradas divinas. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Será se é possível nós, como seres humanos, possuir o mesmo sentimento que existe em Jesus Cristo? Quero convidar você a se manter com a palavra de Deus aberta, porque nós temos que entender uma coisa. Capítulo 2 do livro de Filipenses, o verso 5. Somente o Espírito Santo pode fazer isso na vida de um ser humano. Alguém que está vivendo independente de Jesus Cristo, da pessoa divina do Espírito, não consegue ter o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. É necessário haver essa conexão. Eis a razão de toda manhã nos levantarmos para buscarmos a Deus. Qual foi o sentimento que tomou conta do coração de Jesus Cristo? Seu amor abnegado para com a raça humana. Amor mais ao perdido do que a si mesmo. Estava disposto a dar a sua vida para que o perdido pudesse receber a salvação. Deu-se a si mesmo em prol dos perdidos. Em 3 entregas, as 3 renúncias, Cristo expressa claramente
o que ele fez consigo mesmo. Ele despojou-se a si mesmo de continuar sendo igual a Deus, como diz o livro de Filipenses capítulo 2, verso 6. Esvaziou-se voluntariamente, renunciando os seus atributos divinos em benefício da raça humana. Os seus traços divinos, características, ele identifica como sendo Deus, ele renunciou para que nós pudéssemos receber a salvação. Ele renunciou à sua onipotência, ele renunciou à sua onisciência, à sua onipresença. Ele deixou de ser igual a Deus Pai e o Espírito Santo para se tornar como um ser humano, para nos dar o direito da vida eterna. Ele renunciou à sua glória, ao seu trono celestial, para estar vivendo entre os seres humanos aqui nessa terra. Cristo Jesus era o ser humano em todos os sentidos, para que nós pudéssemos receber o direito da vida eterna. Há uma enorme diferença e contraste entre a forma de Deus e a forma humana de servo. E ele assumiu essa forma humana para que nós pudéssemos ter o direito de viver eternamente. Ele escolheu obedecer como um servo e esteve nessa terra como um servo obedecendo à ordem do seu Pai, de Deus, para que nós pudéssemos receber o direito da salvação, como diz Hebreus capítulo 5, verso 8, Romanos capítulo 1, verso 1. O servo está apenas disposto a ouvir, e a sua primeira responsabilidade é receber ordens, e foi o que Jesus fez. Jesus não se apegou à sua soberania, mas se despojou de toda a divindade para que pudesse receber a honra do Pai, para que pudesse abençoar aqueles que estavam aqui nessa terra. Cristo se despojou de uma forma e chegou ao ponto de morrer a morte, e morte de cruz. E por mais que na condição humana ele quisesse preservar a vida, mas para salvar a raça humana foi necessário se despojar desse seu desejo. Nós podemos experimentar o mesmo sentimento que teve em Jesus Cristo. O que nós temos que fazer é despojar do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa cobiça, da nossa vanglória, da nossa vaidade, da nossa avareza. Se nós fizermos isso, nós teremos o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus. É claro que, e quero nessa manhã dizer a você, nós não podemos fazer isso sozinhos. Nós temos que fazer ligados à pessoa de Jesus Cristo. É uma troca de vestimenta, é se despir do velho homem e se revestir do novo homem. É mortificar a velha natureza a cada dia e permitirmos e alimentarmos uma nova natureza a cada manhã. É nos voltarmos para Deus, é buscarmos ao Senhor, é abrirmos o nosso coração, é pedirmos a Deus, através do estudo da sua palavra, que Ele fortaleça a nossa caminhada. Por isso, nessa manhã, eu quero clamar a Deus, pedindo a Deus pela tua vida e pela minha vida também, que nós possamos a cada dia ter o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus, esvaziarmos de tudo aquilo que não vale a pena ter dentro do nosso coração e permitirmos que o Espírito Santo inunde a nossa vida, reine no nosso coração, se assente no trono da nossa vida, para que nós possamos agradar a pessoa do nosso Salvador Jesus. Oremos então. Bondoso Deus e Pai, nos toma nas tuas mãos nessa manhã, conduza a nossa vida, fortaleça a nossa caminhada, nos permita um dia estarmos com o Senhor para todo sempre. Fica conosco, nós oramos, nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de todos nós e nos conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.